Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, no litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós vamos ouvir Deus que nos fala através da sua palavra e nós nos alimentaremos do pão da palavra. E depois Jesus vai se dar no seu corpo, dando a sua vida por nós, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele vai nos alimentar com o seu corpo e com o seu sangue. É necessário que nós santifiquemos o dia de hoje. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 17. Depois do versículo 20 até o 26. São as bem-aventuranças narradas por São Lucas. Nós temos também as bem-aventuranças narradas por São Mateus. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Aqui tem uma coisa muito importante que Jesus está trazendo para nós nas bem-aventuranças, que exige de nós um bom discernimento. Geralmente, as pessoas, existe um segmento de pessoas que vão atrás de Jesus, dizendo assim, que uma vez que eu sigo Jesus, que eu estou com Jesus, nada de mal vai me acontecer. Aí se utiliza muitas vezes de fora do contexto, aí usa o Salmo 90, o Salmo 91, pode cair 1000 à direita, pode cair à minha esquerda e nada de mal vai acontecer comigo. Só que na medida que nós vamos seguindo, nós vamos vendo que não é bem assim não. Que da mesma forma como as pessoas que seguem Jesus, elas sofrem, aquelas pessoas também que não seguem, elas também sofrem. Então aqui nós temos que discernir uma coisa. Seguir Jesus no sofrimento com ele, ou seguir Jesus, ou não seguir Jesus e viver o sofrimento. As bem-aventuranças, elas nos ajudam muito bem nessa compreensão, ainda mais aqui narrado no Evangelho de São Lucas. Jesus, através das bem-aventuranças, ele está deixando bem claro que os seus discípulos, aqui eu quero ampliar os discípulos de Jesus como todos aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que o seguem são os discípulos.
porque Lucas está dizendo que Jesus está falando isso para os discípulos. E aqui, o que é que Jesus fala? Ele diz assim: bem-aventurados vós, que agora tendes fome. Bem-aventurados vós, que agora chorais. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem. Vocês estão vendo que Jesus está dizendo que os discípulos dele vão ser pobres, vão ser odiados, passarão fome. Vocês estão entendendo? Vão chorar. Só que, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz também: bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que passam fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais, porque havereis de rir. E bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa. Então Jesus está deixando bem claro que os discípulos dele, os seguidores dele, não estão livres dos sofrimentos próprios desta vida. Isso precisa ficar bem claro para nós. Porque aqueles que seguem Jesus achando que não vai ter sofrimento, meus irmãos, pode tirar o cavalinho da chuva. Jesus mesmo, em outra passagem, ele vai dizer: se quiserdes me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, eu já carreguei a minha cruz. Agora, se você quer seguir, você também vai carregar a sua. Ou seja, eu passei por toda a dor, por todo o sofrimento, tive que dar a vida, derramar o meu sangue para salvar todos. Eu sofri. Aí Jesus diz agora: quer me seguir? Você vai sofrer também. Só que aqui, meus irmãos, tem um detalhe que é muito importante para o nosso entendimento. Aí Jesus diz assim, olha, vou pegar uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, que tendes fome, porque sereis saciados. Quando que aqueles que passam fome serão saciados? Quando que aqueles que choram vão rir? Quando que aqueles que são perseguidos, eles acabará toda essa perseguição? Quando isso vai acontecer? Quando nós passarmos desta vida para a outra. Então, tudo vai acontecer de forma contrária àqueles que não seguem Jesus. Aí vem a segunda parte das bem-aventuranças de hoje. Veja só. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Então Jesus está dizendo, quando passar desta vida, não vai ter consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados dele tratavam os falsos profetas. Bem, a primeira coisa que precisamos entender aqui é que não é que Jesus esteja dizendo que só porque a pessoa é rica ela vai passar fome. Não é isso. Ele está dizendo assim, que aquelas pessoas que vivem neste mundo, elas não são boas de coração, mas elas são más. Mas aparentemente, quando nós olhamos, elas estão bem.
Você já reparou que aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que vivem uma vida errada, aparentemente elas estão bem? Então, observem o que eu estou dizendo. Aparentemente. Só são aparências. Tudo isso vai mudar quando nós passarmos desta vida para outra. Haverá uma mudança. Os que sofrem não sofrerão mais. E aqueles que fazem os outros sofrerem, e se eles não se arrependerem, eles vão sofrer muito mais quando passar desta vida para outra. As bem-aventuranças, elas não estão relacionadas simplesmente para esta vida. Porque, meus irmãos, depois do pecado original, esse mundo ficou desordenado. Paraíso só antes do pecado original. Depois, a nossa vida, ela não foi fácil e não é fácil. Só que tudo vai melhorar depois que nós passamos a obedecer a Deus. É por isso que tanto o Salmo de hoje, como o livro do profeta Jeremias, que está na primeira leitura, ele está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Então, aqueles que colocam a sua confiança não em Deus, mas em si, ele está dizendo maldito. Aí ele diz assim: mas bendito o homem que confia no Senhor. Bendito aquele que coloca a sua confiança em Deus. Aí o Salmo, que é o Salmo 1, ele nos ajuda mais ainda dizendo: é feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos maus, nem se junta aos zombadores. Vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e as medita dia e noite sem cessar. Esse é bendito. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando com você agora é fruto de toda uma meditação, de uma inspiração que Deus deu através dos santos padres e através da Sagrada Escritura. E o que nos conforta é justamente isso. Quem segue Jesus passará por sofrimento, mas quando passar desta vida para outra, não sofrerá mais. É bonito o Salmo 36, que ele vai dizer assim, que nós não podemos ter inveja daqueles que fazem o mal. Por que ele está dizendo que nós não podemos ter inveja daqueles que fazem o mal? Porque, na verdade, a gente olha e as pessoas que são más, elas estão sempre se dando bem, não é verdade? A gente sempre encontra isso. Mas o Salmo 36, ou 37, é de acordo com a tradução da sua Bíblia, ele vai dizer o seguinte: logo, logo eles serão cefados. E eles não habitarão a terra. Que terra? Eles não habitarão o céu. É por isso que nós não podemos ficar com inveja daqueles que fazem o mal. Na verdade, nós deveremos ter compaixão e pena dessas pessoas, porque se elas não se converterem, se elas não mudarem de vida, quando passar para o outro lado, vai sofrer eternamente. Por isso que nós não podemos ir atrás do conselho dos maus. Porque o que é que os maus vão dizer? Eles vão dizer: não, larga Deus. Para que essa história de Deus? Eu vejo o pessoal que segue a Deus, ele só vive no sofrimento. Olha nós que não estamos.
Olha como é que nós vivemos bem. A aparência, meus irmãos, é por um tempo. A vida de um homem, ela dura quanto tempo? De vez em quando eu ouço aí alguém que já bateu o recorde e já passou dos 100 anos, mas não vai ficar eternamente. Depois de 100 anos, humanamente nós podemos dizer, nossa, viveu muito tempo. Mas o que é isso em comparação com a eternidade, meus irmãos? O que é isso em comparação com a eternidade? Mas a eternidade com Deus. Agora, a eternidade com Deus não vai ser fácil. Então, você está passando fome, você está passando por alguma dificuldade, bem-aventurados. Agora, claro, né? A maior pobreza que pode acontecer no ser humano é a pobreza de Deus. É não ter Deus no coração, e não ser alimentado por Deus. Essa é a maior miséria. E tem muita gente que humanamente está aí vivendo bem financeiramente. Financeiramente, eles têm tudo, mas estão passando a maior miséria da face da terra, porque não anda com Deus, porque não está com Deus. Mas bem-aventurados aqueles que choram, porque haverão de rir. Se nós formos olhar na história da igreja, principalmente quando nós lemos ali a vida dos santos, nós vamos ver como essas pessoas sofreram. E como sofreram, meus irmãos. Aqui me vem à mente agora a Santa Paulina, como aquela mulher sofreu. Ela sendo fundadora da congregação, ela foi retirada de uma certa forma da congregação, não saiu da congregação inteiramente, mas ela perdeu o cargo de ser a superiora, isso por uma situação interna que aconteceu ali na congregação. Ela foi colocada de lado, ficou sozinha. Depois ela ainda perdeu, ela passou por momentos de doença muito grande. Se eu não me engano, ela ficou, perdeu a mão, uma das mãos, por causa da doença que ela tinha. Não era reconhecida pelas moças que chegavam na congregação. Que sofrimento essa mulher passou. E ela ainda disse que para o bem da congregação dela, se ela tivesse de passar por isso, ela iria passar. Então ela se ofereceu em sacrifício e sofreu. E agora, onde é que ela está? Está no céu, vivendo a felicidade que Deus deu para todos aqueles que o seguissem e que passassem pelos sofrimentos de forma se entregando, se colocando na mão de Deus. Você sofre, se abandone na mão de Deus. Não abandone a Deus, porque tudo isso há de passar. É apenas por um tempo. E é bonito aqui no Evangelho, quando Jesus ele diz justamente isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Hoje em dia, quantas pessoas sofrendo por querer ser fiel a Deus? Quantas pessoas sofrendo porque está rezando? Quantas pessoas sofrendo porque querem fazer a vontade de Deus? Aí Jesus está dizendo, bem-aventurado sereis vós, quando
quando acontecer tudo isso, ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Não é nesse mundo, é no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Quando nós olhamos os mártires, por exemplo, nesses dias nós vimos Santa Águeda. Quanto que ela sofreu, agora está na eternidade. O cristianismo é uma religião que nos ajuda a enfrentar as realidades desta vida, principalmente quando são realidades sofridas. Mas tenhamos esperança. Estamos no ano da esperança. Olhemos para Jesus e aguardemos que um dia seremos recompensados no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Haverá uma inversão. Os que sofrem aqui serão felizes no céu. Os que não sofrem por e vivem fazendo maldade, quando passar para o outro lado, sofrerão para sempre no inferno.